Olá a todos, a gente dá início à live do projeto Se Liga Enem, com o tema Variações Linguísticas e as Regiões Brasileiras. Inicialmente, gostaria de me apresentar, eu sou a professora Suelen, professora de Geografia, né, e gostaria de também agradecer a presença de duas colegas minhas de trabalho, a professora Luana, que é professora de Português e Artes, e a professora Franciele, que é de Português e Inglês. Eu fico muito feliz pelo convite de poder estar aqui com vocês, essas duas professoras que muito me representam na nossa lida diária, né, de sala de aula. Meu conteúdo aqui com vocês é em relação à variação linguística, juntamente com a professora Franciele. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Franciele. Fico extremamente feliz também de poder estar participando com vocês hoje desse projeto, né, maravilhoso, Se Liga no Enem, e espero que o que nós temos para passar para vocês possam absorver aí de uma forma maravilhosa. A professora Luana já havia falado, então nós duas iremos trabalhar com vocês aí as variações linguísticas e o preconceito linguístico. A satisfação é minha, tá? Luana e Franciele, né? Eu vou iniciar agora a apresentação, né? Inicialmente vou falar um pouquinho sobre as regiões brasileiras, já contextualizando um pouquinho sobre cada região, né? Para então depois as professoras continuar a discussão. Peço então aqui agora, eu vou estar só colocando a apresentação para a gente dar início. Franciele e Luana, vocês estão conseguindo dar uma olhada aí? Estão vendo a minha tela? Sim. Certo. Então, vou dar início, então, tá? A discussão, né? Então, a gente vai inicialmente falar sobre as regiões brasileiras. Se as professoras tiverem algum apontamento, se sintam à vontade, né? Para estar interagindo com a discussão. Bom, a gente pensar na extensão territorial do Brasil, né? O Brasil é um país continental, né? Muito grande em sua extensão territorial. E ele é dividido atualmente em 5 regiões, as quais a gente vai dar início à discussão. A gente, de um modo geral, né, o território brasileiro, conforme o IBGE, que é a divisão que a gente tem, né, atual, né, o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, né, foi criado pelo IBGE em 1969, essa divisão, porque a gente sabe, no decorrer da nossa fala aqui, eu vou trazer para vocês, que foram várias modificações, né, na divisão do território brasileiro até a gente chegar a esse atual que a gente tem hoje, né, o mapa político que a gente tem hoje do Brasil. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter em mente que o Brasil, ele é considerado um país populoso e pouco povoado. O que quer dizer populoso, o que quer dizer povoado? Isso é uma questão que cai muito no Enem, né? O que é um país populoso? É que tem um grande número de população, que é o caso do Brasil, né? O Brasil, ele é o 5º país maior em população, tá? Então, ele é um país populoso e também é pouco povoado. O que quer dizer pouco povoado? É porque quando a gente pega, né, a soma total do território e divide pela quantidade da população, a gente vai saber se o país é pouco ou muito povoado. E no caso do Brasil é pouco. Por quê? Porque se eu pegar, né, o território brasileiro e dividir pela população, eu vou perceber que dá mais ou menos uma densidade demográfica de 20 pessoas por quilômetros quadrados. Então, o Brasil é pouco povoado, né? Ao contrário de outros países, por exemplo, eu coloquei um cálculo para vocês dar uma olhada aqui, olha como que a gente calcula a densidade demográfica de um país, né? A gente pega o número de habitantes, divide por quilômetros quadrados e a gente tem lá, né, a densidade demográfica. Olha da China. Olha, 9.601, né, por quilômetros quadrados. Então, vocês imaginam, a densidade demográfica é mais ou menos 143,3 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a gente tem a noção de quanto, né, a diferença do Brasil para a China, né. Se a gente fosse pegar regiões do Brasil, né, por exemplo, pegar a região sudeste ou a região nordeste,
ou até mesmo a região norte, a gente vai ver também que as regiões também, há regiões que são mais povoadas e existem regiões que são menos povoadas. É o que a gente vai discutir à frente também aí, tá? Mostrando para nós que o Brasil, ele é o maior, né, país da América do Sul, tá? Da América do Sul, ele é o maior país, ele faz divisa com quase todos os, né, países da América do Sul, com exceção do Equador e o Chile, né, que o Equador está aqui, ó, e o Chile está aqui, ó, nessa cordilheira aqui, né? Então, os demais, todos da América do Sul, ele faz fronteira. Em relação à quantidade de população, né, tendo em mente o continente americano, onde fica o Brasil, né, o Brasil está em segundo lugar, né, em questão populacional, né, perdendo somente para os Estados Unidos. Esse aqui é o mapa político, né, do Brasil, que é a divisão atual do território, né, a gente tem a região norte, que é essa região que abrange esses estados que estão de verde, né, são a região norte, nós temos a região nordeste, que é essa aqui, de azul, a região, essa que está aqui no rosa claro, é a região sudeste, aqui a região centro-oeste e aqui a região sul. Bom, a primeira divisão, né, das regiões no Brasil foi feita em 1913, né, foi feito no sentido de estar ensinando geografia mesmo, né, para as pessoas. E aí a gente tinha essa divisão aqui, que é uma divisão que a gente percebe que não é atual, né, é uma divisão em que, olha, para vocês terem noção, não tinha divisão do território ainda de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não tinha divisão do território também de Tocantins e de Goiás, né, aqui a gente tinha também não tinha ainda o Acre, a independência do estado do Acre aqui ainda também, né, então a gente não tinha Roraima também ainda, então, aí no decorrer, né, dos anos que a gente vai ter essa modificação. Bom, existe também uma divisão econômica, né, colocada por alguns autores, né, que eles vão fazer uma divisão econômica do Brasil, né, e aí esse Pedro Pinchas aí foi um que fez uma divisão do território brasileiro em áreas geoeconômicas, porque segundo ele, né, se a gente fosse analisar o território brasileiro, né, a gente pensar que essa divisão aqui, dá para a gente perceber que a gente vai ter, né, essa região aqui que vai ter uma menor concentração industrial, né, essa região que vai ter um médio desenvolvimento e essa região aqui que vai ser extremamente desenvolvida, né. Então, segundo essa divisão do Pedro Pinchas, em 1967, que cai também, tá em Enem também, né, levando em consideração alguns aspectos naturais, históricos, né, e questão do processo de industrialização, ele faz essas três divisões aqui, né? Aí a gente tem a área da Amazônia, né, e aí ele tá colocando até Mato Grosso aqui, ó, tá vendo? Mato Grosso também, né, englobando aqui. O Centro-Sul, né, que aí seria o Sul, pegando aqui parte, né, ficou só um pedaço aqui da parte do Sudeste, e para vocês terem noção que Pedro Pinchas, ele não vai levar em consideração a divisão territorial dos estados, né, porque para vocês verem, passando aqui, ó, uma porção de terra por Tocantins, né, também questão de Minas Gerais. A gente vai ter também, né, a divisão territorial do Brasil proposta pelo professor Milton Santos, né, Milton Santos, ele é um geógrafo brasileiro muito famoso, cai muito no Enem sobre ele, né, porque ele é uma referência na geografia brasileira e também mundial, né, então ele vai trazer uma divisão do Brasil em 4 regiões, né, essa divisão é conhecida como 4 Brasis, tá, cai muito no Enem sobre esses 4 Brasis. O professor Milton Santos, quando ele coloca essa divisão do território, ele escreve uma obra chamada Meio Técnico Científico Informacional, tá? E essa obra, ele vai dizer, né, quais são as regiões que têm essa concentração tecnológica muito grande, né, e quais as regiões que, infelizmente, ainda, né, há pouca concentração de indústrias, o processo de globalização, né, que aí ele vai trazer a discussão da questão territorial brasileira, né, de acesso, escoamento de produção e tudo mais. Então, segundo o professor Milton Santos, a gente tem essa divisão aqui, né, aí ele divide essa região aqui que é concentrada, o que ele queria dizer com concentrada? Concentrado, alto nível de desenvolvimento tecnológico, industrial e populacional também, né? Aí aqui, aí ele coloca a região, né, essa região aqui nordeste, né, que é a região que ele segue até a mesma divisão do que foi proposto a divisão política do IBGE, né? E aí, aqui na região centro-oeste, ele vai colocar o Tocantins ainda pertencendo a essa região. E a outra região que seria, né, a Amazônia, né, que a gente tem aqui
Amazônica. Essa é a divisão proposta pelo Milton Santos. Tá, existem todas essas divisões, mas o que de fato prevalece no território brasileiro é a divisão do IBGE, é essa divisão aqui, certo? Que é atual, né, atual. Temos que saber também diferenciar as outras? Sim, né? Por isso que eu trouxe para você essa discussão, porque cai, né, sobre isso, né? Porque até a gente chegar hoje, né, nessas 5 regiões brasileiras, foram muitos estudos, muitas discussões, né? Então, a última modificação, né, da divisão territorial do Brasil foi a divisão, né, do Mato Grosso do Sul, e do Tocantins com Goiás, né, que foi após a Constituição de 1988. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada região, né, do território brasileiro. A região Nordeste, né, é a região com maior número de estados, se a gente for pensar, né, no total 9. Esse aqui é o mapinha mostrando para nós a região Nordeste, né. Os aspectos naturais dessa região. Porque geralmente quando a gente fala região Nordeste, as pessoas sempre imaginam um sertão, né? Ou então clima semiárido, e na verdade não é isso, não é isso, né? Então vamos estudar um pouquinho, né, para vocês terem noção como que há uma diversidade muito grande também de clima e de vegetação na região Nordeste. Nós temos essa região aqui, que é a Zona da Mata, deixa eu pegar aqui, essa aqui é a região da Zona da Mata, tá? Que é essa região litorânea aqui, costeira, essa região aqui, ela é de Mata Atlântica, né? A vegetação dela predominante é Mata Atlântica. Mesmo sabendo, né, que a gente tem atualmente hoje 7% só dessa vegetação, né, ainda preservada, né, nessa região aqui, porque foi uma região que foi extremamente explorada, né, no período da colonização, principalmente a região aqui, ó, onde foi o Porto Seguro, né, que é onde iniciou mesmo a colonização, no Nordeste. Então, a gente tem essa região aqui, litorânea, que vai ter também, né, um clima tropical, tropical, esse clima aqui, ó, de altitude, tá? Tropical de altitude, tá? E aí, a gente, depois, né, dessa região aqui da Zona da Mata, que é de Mata Atlântica, né, lembrando que a Mata Atlântica hoje, esse 7% que eu falo para vocês que tem de preservação, é porque a gente tem parques ecológicos, né, a gente tem algumas reservas aí, por isso que ainda se preserva 7% dessa vegetação, né. Aí a gente tem a do Agreste, né, essa vegetação aqui do Agreste, ó. Essa vegetação do Agreste, ela é chamada essa faixa aqui é colocada como faixa de transição da Mata Atlântica para o sertão, tá? Então, aqui, nessa faixa aqui, a gente vai encontrar resquícios da Mata Atlântica, como também da Caatinga, tá? A Caatinga, que é, né, a vegetação predominante, né, no sertão nordestino, né? Então, essa faixa de transição aqui, e aí a gente também, o clima também vai variar um pouquinho de tropical de altitude também para o semiárido, né? Já essa região aqui, essa região aqui de vermelho, que é considerado o sertão nordestino, né? Então, o sertão nordestino, em sua predominância, é a Caatinga, né? O clima é semiárido, tá? Aqui tem alguns rios que são rios intermitentes, né, e de fato, e perene mesmo, a gente vai ter só o São Francisco, né, o Rio São Francisco, então acaba que algumas regiões aqui ainda tem um problema sério ainda com a seca, né, muito sério ainda em relação à seca, né. A gente tá vendo aí que tem um projeto de transposição do Rio São Francisco, né, me parece que esse próximo ano termina, né, o ideal o que está no projeto seria 9 estações para trazer água para essas regiões que ainda não têm, né, esse recurso hídrico, tá? E lembrando também, turma, que a partir desse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, né, o Nordeste, mesmo nesse sertão nordestino aqui, a gente consegue produzir frutas, tá? Então, ele também exporta frutas inclusive de clima frio. Por quê? Os avanços tecnológicos, né, na agropecuária contribui para isso, tá? E aí, a gente vai ter também, nessa região verde aqui, que é o meio norte, tá? Esse meio norte aqui é também uma faixa de transição, tá? Transição do quê? Tanto da floresta amazônica, porque você está vendo que pega parte aqui, ó, da floresta amazônica, né? Então, ele vai ter um clima equatorial também, tá? Mas também vai ter também a vegetação da Caatinga, com o clima semiárido. Então, essa região aqui também, ó, é uma faixa de transição. Então, a gente vai achar
tanto a vegetação da Caatinga como também da Mata Atlântica, tá? Então, para a gente ter noção da diversidade, né, climática e da vegetação da região Nordeste. Em relação ao número de população, a região Nordeste, ela está, né, como a segunda região mais populosa, tá, do Brasil, tá? Com 28% da população está nesta região aqui, tá? Como se deu a ocupação do território, né, do Nordeste? Como eu disse para vocês, né, os primeiros povoamentos iniciaram ali, né, na área litorânea, né, como eu trouxe naquele mapinha, mostrei para vocês, né, região de Porto Seguro ali, então, onde se adentrou, e aí iniciou o quê? O primeiro ciclo econômico, que foi o quê? A extração do pau-brasil, e depois da cana-de-açúcar, e assim foi, né? Então, a gente teve essa ocupação inicial nessa região, lembrando que já existia uma população aqui, os indígenas, né? Não era uma terra que não tinha ninguém, já se tinha, né, pessoas aqui que já eram donos da terra, né? Então, a gente vai ter essa ocupação europeia, né? E aí, depois também a gente vai vir a questão dos africanos que foram vindo em condição de escravos também, né, para o Brasil também, e foi ocupando essa região aí, tá? E aí a gente pensar que a gente vai ter também um processo de emigração muito forte também no século XX, porque no século XIX, se a gente for analisar os dados do IBGE, no século XIX, a região Nordeste foi uma área de expulsão populacional, né? Como se não se tinha tantas técnicas para lidar com a seca, muitas pessoas iam para outros territórios, migravam, né, em busca de melhores condições de vida, né, de um ambiente em que fosse mais favorável, né, para se viver. Então, a gente vai ter no século XIX essa imigração, né? E já no século XX a gente tem a emigração, que aí são dois termos diferentes que cai também muito no Enem. Imigração é entrada, emigração é saída, né? Então, a gente vai ter essa saída no século XIX, depois, no século XX, a retomada novamente desse território, né? Muitos nordestinos vão retornar para suas terras, né? Há esse fluxo que vai retornar, né? Ou até mesmo para outros territórios do Brasil também, acompanhando o ciclo da borracha, o processo de industrialização, construção de Brasília, atraiu muitos nordestinos também para a região, né, centro-oeste, né, como outros também, outras regiões do Brasil também, a população. A participação do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do Nordeste, equivale a 14%, né, se a gente pegar, então, o bolo de 100% do Brasil, 14% do PIB da região Nordeste, tá? A região Nordeste, ela é forte também no processo de industrialização também, né, como eu disse para vocês, aquela imagem que a gente tem distorcida da região Nordeste, tem que ter um pouco de cuidado, né? A questão também da industrialização desse território a partir do processo de desconcentração industrial, tá? O que foi esse processo de desconcentração industrial? A gente vai ter, né, lá no início do século XX, uma concentração industrial muito na região sudeste do Brasil, né, muito forte, porque ali é onde se tinha, né, mais desenvolvimento, ali é onde se tinha mais investimento em políticas de desenvolvimento da industrialização, se tinha também rodovias para escoar produção e tudo mais, tinha mão de obra mais qualificada, então isso atraía nessas indústrias. Só que no final do século XX para início do século XXI, a gente vai ter esse processo de desconcentração, por quê? O território brasileiro ele vai começar, né, a ser ligado por rodovias, ferrovias de norte a sul, de leste a oeste, né? Então, isso vai propiciar também, né, o processo de industrialização, tá? Então, muitas indústrias vão sair da região sudeste e vai para outras regiões, inclusive para o nordeste, né? Em busca de quê? Matéria-prima, mercado consumidor, né? Mão de obra, mesmo que barata, também qualificada, porque já o território lá já está, né? Mas em relação à logística para a produção, vai estar mais favorável, né? Então, isso tudo vai atrair, né? E sem contar a guerra fiscal também dos estados, né? Um estado oferece menos imposto que o outro e acaba atraindo essas indústrias também, tá? A região do Nordeste também, né? Ela tem no seu subsolo petróleo, né? Na região da Bahia ali, muito importante isso a gente ressaltar, né? Porque, de fato, é a principal fonte de energia do mundo, petróleo, né? E não é uma fonte renovável, né? Ela é uma fonte que ela não é renovável, então, no nosso futuro, né, se a gente não cuidar, a gente não vai ter.
Bom, as atividades econômicas também na região Nordeste, elas são variadas, a gente tem tanto a agropecuária, né, como também a questão de caprinos, né, porque os caprinos, eles são mais resistentes à seca, né, então por isso que eles são mais, há mais criações de caprinos do que de bovinos. Camarão também, né, eles se destacam também, né, na cria do camarão também, né, para a venda. E o turismo litorâneo também, né? Quem não conhece as praias do Nordeste brasileiro, né? E não tem vontade de estar lá, né? O tanto que é lindo, né? Então, tem isso também, esse fator natural que chama muita atenção dos turistas também, a região Nordeste, né? Com as suas belas paisagens. Bom, aí a questão da agricultura, né? No Nordeste, a gente tem uma diferenciação, né? Na zona da mata, a zona da mata é onde está lá a Mata Atlântica, como eu mostrei para vocês, né? Se tem mais a monocultura, que já é uma herança colonial que a gente tem, né, que quando os portugueses chegaram aqui, eles vão plantar somente, né, toda a vida um produto, e acaba que isso chama-se monocultura, né, então já continua ainda essa forma de plantations ainda, né. Temos o agreste, que são mini latifúndios também, né, e nós temos o sertão, que existem também agricultura no sertão, como eu disse para vocês, né, a parte da irrigação, que a gente tem já, técnicas de irrigação, que faz com que também essas regiões, algumas regiões ali do sertão, consigam produzir, né, inclusive frutas, né, para exportação. Bom, terminando então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a região sudeste, né, a região sudeste do Brasil, ela é formada por 4 estados, né, ela corresponde a 10% do território brasileiro. Tá? Aqui mostrando para nós, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Os aspectos naturais dessa região. A gente tem aqui, né, os mares de morros, né? Quem vai trazer esse termo, os mares de morros, vai ser o professor Absaber, né? Absaber é um geógrafo também brasileiro, né? Que ele vai trazer uma divisão do território a partir dos domínios morfoclimáticos, né? E aí ele vai falar, né, os mares dos morros, né? E aí vai ficar mares de morros, né? E ele queria dizer por conta desse terreno acidentado que a gente aparece aqui na imagem para nós, tá? Então, a gente tem um relevo acidentado, né? A gente tem tanto planície costeira nessa região da região sudeste aí, como também planalto atlântico, como planalto meridional também. O clima, né? A gente pensar que o clima também do sudeste, como a vegetação também, ela é bem diversificada. Lógico, a predominância, sim, a predominância, né? Mas se a gente for analisar, né? Por exemplo, no norte de Minas Gerais, a gente tem o quê? O tropical semiárido, né? Com a presença da vegetação um pouco da caatinga, né? Com a transição para o cerrado também, com faixa de transição, a gente vai achar, né? Na região sul de São Paulo, a gente já acha um clima subtropical, né? Um clima subtropical. E a gente, nas áreas, né, de altas altitudes, né, que é região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem já um tropical de altitude, né, que é um clima mais úmido. Mostrando para nós a vegetação, né, por exemplo, a floresta da Mata Atlântica é mais na área litorânea, né, na área litorânea do sudeste, que a gente vai ter essa vegetação. No interior, tanto de São Paulo como de Minas, a gente vai encontrar mais a vegetação do cerrado, tá? E no norte, lá de Minas, como eu disse para vocês, a caatinga, tá? E nas áreas que são mais altas, né, que a gente tem, são mais altas, a gente vai ter as matas de araucárias, tá? Que é outro tipo de vegetação também, né? Que também ela está presente aí na região sudeste. Então, dá para a gente ver também, né, essa diversidade também da vegetação nessa região. Bom, a região sudeste, ela é a região mais populosa e povoada do Brasil, tá? Então, se a gente pegar lá, né, a quantidade de população, equivale a 44% da população está na região sudeste, né? E aí, por que a região sudeste ela vai se despontar, né, nesse processo de urbanização, nesse processo de industrialização, né? É bom a gente lembrar do contexto histórico nosso, né? A gente teve ali na região sudeste, inicialmente na área litorânea, ocupação, mas depois adentrou com o quê? Com o plantio, né, do café, né? A gente vai ter o ciclo do café muito forte na região sudeste, né? E, inclusive, no século XIX, o Brasil, ele vai produzir muito café, né? E o nosso principal, o país que mais comprava café do Brasil era os Estados Unidos, né? Então, a gente vai ter, em 1929,
a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né, que foi uma crise de 1929. Com essa crise de 1929, os Estados Unidos vai deixar de comprar o café brasileiro. E aí a gente tem aquele episódio, não sei se vocês, né, estão lembrados, mas é bom a gente retomar, porque cai no Enem, que é o episódio da queima do café, né, o governo brasileiro vai queimar o café, uma vez que ele não tinha para quem vender o café. A partir dessa crise de 1929, o território brasileiro, né, vai abrir, né, as suas portas para o processo de industrialização, pois se tinha consciência que não poderia ficar mais só na monocultura do café, né? E aí a gente vai ter vários investimentos, políticas públicas para a industrialização da região sudeste, né? Então, por isso que a região sudeste, ela se desponta no processo de industrialização, desde construção de rodovias, né, e ferrovias que vão interligar Porto, né, o Porto de Santo a outras regiões do Brasil e tudo mais. Então, isso vai atrair muitas indústrias para essa região aí. A região mais desenvolvida do país é a região sudeste, devido a esse alto número de indústrias, né? A gente tem 56% do PIB brasileiro ali da região sudeste, né? Então, a gente também tem a indústria, né? O turismo também, Minas Gerais, né? Muito forte no turismo, São Paulo, Rio, área litorânea, né? Tem belas paisagens, mineração também muito forte em Minas Gerais, agropecuária, e a produção de ciência e tecnologia também, que é muito forte também nessa região sudeste do Brasil. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a região sul, né, a região sul do Brasil, tá? É a menor das regiões do Brasil, né, se a gente for pensar em extensão territorial, ela equivale a 6,76% do território brasileiro, né? Dá para a gente ver que o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Aspectos naturais, né? Então, a gente tem um relevo planalto meridional, tá? E a gente também tem planícies, né, no extremo sul, tá? O clima, em sua predominância, é o subtropical na região sul do Brasil, né? A gente tem com dois tipos de vegetação muito predominante aí na região sul do Brasil, né? A gente tem as matas de araucárias nas áreas mais altas, né? E é interessante pensar que essa mata de araucárias, ela foi bem degradada já, né? Com a retirada da madeira para fazer móveis, entre outras coisas mais. Atualmente é proibido, né? Você só pode tirar madeira de floresta plantada, né? Então, não pode mais, porque uma vez que estava se percebendo que a gente estava perdendo essa biodiversidade aqui, né? Porque quando a gente fala de vegetação, a gente tem que pensar que também muitos animais sobrevivem dessa vegetação, né? Então, quando a gente fala que há uma perca da biodiversidade, eu estou englobando tanto vegetais como animais. Nas áreas de planície, a gente vai ter campos ou pradarias, que a gente fala, né? Essa vegetação aqui, né? Que são uns campos, e de fato, né? A população, né, da região sul, ela é a terceira região mais populosa, né, do Brasil. 13% da população está naquele território, né. Como se dá a ocupação, né, o povoamento da região sul? A gente tem, né, em 1950, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o quê? O tráfico negreiro, certo? No Brasil, né? E a gente vai ter depois, mais adiante, a Lei Áurea, né, que vai proibir a escravidão no Brasil. Uma vez que a gente não vai ter mais essa mão de obra escrava, era necessário que atrair imigrantes para o Brasil para trabalhar, né, nas lavouras de café, entre outras também formas de plantio também, né, de outros produtos. Então, a gente vai ter uma atração populacional para o Brasil muito grande, principalmente de italianos, inicialmente, né? A gente tem dados aí que falam que era uma população muito grande que veio, né, de italianos. Vinha outras nacionalidades, sim, né, mas em sua maioria italianos, né, e eles vão ocupar a região sul do Brasil, né, por que região sul? É uma região mais parecida com o clima deles, né, uma região em que aí o clima é mais frio, né, então lá eles começaram a produzir uva, entre outros produtos que já eram produzidos também na Itália. As atividades econômicas na região sul são extremamente, são bem diversificadas, né? A gente tem tanto desde a indústria têxtil, como de calçados, de bebidas, né? De papel, como também a gente tem também o extrativismo vegetal muito forte nessa região também, né? Que é a questão do pinheiro do Paraná, né? A erva mate também, muito famosa no território brasileiro, de modo geral. A madeira, né? Mas eu disse para vocês agora que só pode tirar de floresta plantada, né? Não pode mais da floresta nativa, né?
E a questão também é mineral também, né? Minérios, vários minérios também nessa região a gente tem. Então, é uma região que também tem um bom desenvolvimento. A pesca também é muito forte, a agropecuária também é muito forte, tá? A gente tem grandes propriedades, né? Muito grandes latifúndios nessa região sul do Brasil, né? As pequenas propriedades, geralmente, que a gente tem já são de policultura de alimentos, né? Que a gente fala de pequenos agricultores, né? Também temos pequenos agricultores, mas também temos grandes também nessa região aí. É uma concentração fundiária muito grande nessa região. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a região centro-oeste do Brasil, né? Pensando em aspectos, né, naturais e físicos também, é bom a gente ressaltar, né, que a região centro-oeste, ela é formada, né, por 3 estados. A gente tem o estado de Goiás, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal também, né, que atualmente, a partir da década de 1960, né, a gente vai ter a construção de Brasília, né, que é o Distrito Federal atual. A vegetação, né, os aspectos naturais da vegetação. A gente tem, em sua predominância, a vegetação de cerrado, mas lembrando, como eu disse para vocês, existem as faixas de transições, né, então a gente pode encontrar, por exemplo, né, algumas regiões aí que vai ter um pouquinho de Mata Atlântica, podemos, um pouquinho de floresta amazônica também, né, principalmente o norte ali, quase divisa com Tocantins ali, muito forte também, né, então há essas faixas de transições, tá, mas em sua predominância é o cerrado, tá, é uma vegetação, né, de tronco retorcido, né, mais rasteira também. Então, a gente vai ter, nessa região, um clima tropical semi-úmido, tá? Um verão chuvoso também, né? E o inverno também muito seco, né? Nessa região aí. O relevo, ele é formado por planaltos, né? E também a gente vai ter serras e chapadas, né? No centro-oeste brasileiro, muito forte essa serra e essas chapadas, né? Há de ressaltar que os solos, né, das áreas de cerrado são extremamente ácidos, né? Se a gente pegar aí alguns relatos do professor Aziab Saber, ele vai dizer o seguinte, que o cerrado, antes da segunda metade do século XX, ele era visto como um deserto, um sertão, né, um sertão, que nada se produzia, né? Por quê? Porque é por conta da acidez do solo. Só que com o desenvolvimento das técnicas da agropecuária, né, com também a questão também de políticas públicas também, né, para a ocupação da área do centro-oeste brasileiro, a gente vai conseguir corrigir essa acidez do solo, né, através da calagem. Então, hoje a gente consegue produzir, sim, no cerrado, inclusive hoje, né, o cerrado é a vegetação que abriga o maior celeiro agrícola, né, do país, está aqui na região centro-oeste, né, para a gente ter noção, né, o quanto a tecnologia avançou e veio para beneficiar nesse sentido aí de produção, né, maior número de produção. A população do centro-oeste equivale a 7%, né, na verdade, é a região menos povoada, né, em questão de número populacional, a gente pensar, né, assim, só perde, na verdade, a gente for pensar em população, né, ela é a mais, só em questão de, se a gente for ver densidade demográfica, ela perde para o Nordeste, né, se a gente for pegar a área do Nordeste e dividir, né, pela população, a gente vai perceber que ela ainda é menos povoada ainda que o Centro-Oeste. Mas o Centro-Oeste, em número populacional, só pensando em população, é a região que tem menos, né, menos população, equivale a 7%. Isso dados de 2019, né, a gente não tem de 2020 ainda. O que levou o povoamento da região Centro-Oeste, né? Lembrando que aqui também nós já tínhamos, né, algumas tribos indígenas que já viviam nesse território aqui, né? E aí a gente vai ter, né, a chegada, né, dos bandeirantes no território, né, no centro-oeste brasileiro, né, essa ocupação não vai dar de forma tranquila, né, a história conta pra gente como que foi, né, a dizimação de várias tribos, né, com a ocupação desses bandeirantes. Aí a gente tem um ciclo do ouro, porque eles estavam procurando, era ouro nessa região aí, né, então a gente vai ter um ciclo muito rápido do ouro na região centro-oeste. E depois, posteriormente, a gente vai ter a questão da pecuária, né? A pecuária é muito forte nessa região aqui, né? E aí vai ter um novo impulso, né, populacional, né, na região centro-oeste, com a construção de Brasília, né? Na primeira metade do século XX, a gente tem a construção de Goiânia, a construção de Goiânia inicialmente, e aí a gente vai ter uma ocupação maior dessa região aí, centro-oeste. Depois a gente vai ter a construção de Brasília, em 1960, que vai ser outra atração populacional para essa região centro-oeste, né?
Atualmente, conforme os dados que a gente está vendo aí, a região centro-oeste é que vem atraindo mais pessoas, né, porque a gente tem aquele, ainda, né, a região centro-oeste é uma das regiões que pouco sofreu ainda em questão da crise econômica, né, justamente pela a questão da agroindústria muito forte aqui nessa região aqui do centro-oeste. A área de atração populacional, a gente tem uma expansão da fronteira agrícola muito forte, e é uma preocupação com a vegetação do cerrado, né, porque essa expansão da fronteira agrícola está avançando muito, inclusive avançando para a região da Amazônia, né, que é um problema sério que a gente vai discutir à frente aí, tá? A gente vai ter um crescimento industrial muito forte a partir da ocupação a partir da segunda metade do século XX, né, 1960, e a gente tem uma ocupação muito forte dessa região, né, centro-oeste, construção de Goiânia, de Brasília, e também investimentos, né, políticas públicas mesmo, que o governo vai realizar para estar atraindo indústrias, né, como a questão fiscal, né, a questão também de doação de terrenos para a construção de algumas empresas e tudo mais, então isso vai atrair muitas indústrias também. A questão da atividade econômica, a participação do PIB nacional da região centro-oeste é 9,4%, né? A gente também tem uma economia bastante diversificada, a gente tem desde o agronegócio, né, que vem para atender justamente nessa agropecuária. Temos também a questão da pecuária de bovinos muito forte, né? A cultura de grãos também, a indústria, né, é muito forte aqui nessa região também, né? A gente tem um polo industrial aqui em Anápolis, né, Porto Seco, né? Então, para a gente ver o desenvolvimento que a gente tem nessa região aqui. E agora, a gente vai falar, né, sobre a região norte, tá? Então, a região norte é a maior região administrativa do Brasil, né? Ela corresponde a 42,25% do território brasileiro, né? Por cento do território brasileiro. Olha só o tamanho, né, dessa região aqui, né? A gente tem o Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, o Pará e o Tocantins, né? Que vai formar essa região norte aqui, né, muito extensa. Bom, os aspectos naturais. O clima aqui é equatorial, tá? É um clima úmido, né? Ele é úmido. A gente tem elevadas temperaturas, tá? Nessa região aqui, né? A região quente, porém, há também muita chuva, né? Alta fluviosidade também, então tem muita chuva nessa região, né? Então, é mais típico da região lá, às vezes está quente, de repente cai uma chuva, né? Então, é característica daquela região, tá? A formação vegetal que a gente tem ali, em sua predominância, é a Amazônia, né? Floresta amazônica, que é a maior, né, em questão de biodiversidade de espécies, é uma das maiores que a gente tem no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, por isso que muitas vezes os nossos olhos se voltam para a floresta amazônica, né? O solo dessa região é um solo muito profundo, úmido e profundo, porém com poucos nutrientes, tá? O solo da região aí da floresta amazônica não tem muito nutrientes. Aí você faz a pergunta, né? Como então que a floresta se sustenta, né, por si só? Uma vez que, né, os próprios restos, né, de vegetais da floresta, ela aduba o solo, né? Então, a própria floresta amazônica, ela vai, né, se regenerando, né, no decorrer, né, dos tempos. Então, se a gente retirar essa camada vegetal aí, levando em consideração que é um solo pobre, a gente vai ter, né, algumas áreas aí que pode futuramente ser um deserto. Então, a importância de se manter essa vegetação da floresta amazônica aí intacta, né, que é extremamente importante a gente ressaltar isso, tá? Então, porque ela mesma, ela vai se nutrindo também dos restos que se tem aí vegetais orgânicos, né? É como se fosse uma adubação orgânica, ela mesma vai se adubando aí no decorrer, né, dos anos. O relevo são terrenos baixos, tá? A gente tem como principal aí a bacia amazônica, né? E a bacia amazônica, e detalhe, as cidades, né, geralmente na região norte, as cidades, elas se desenvolvem inicialmente na beira dos rios, né, porque os rios, eles são tanto para caça e pesca, como também para locomoção das pessoas, né, se usa muito transporte aí aquático ainda, nessa região aí. Aí, pra você ter noção, né, do quanto, né, de água se tem a bacia, né, amazônica, né, ela é a maior do mundo,
Olha para vocês terem noção, o tanto que ela é forte, né? E aí a gente lembrando novamente, se a gente retira essa camada vegetal daí, né? Da floresta amazônica. Se a gente já tem um solo, né? Que vai estar desprotegido, a gente também automaticamente também, né? Pode estar prejudicando também a bacia amazônica também, né? Porque a vegetação também ajuda, né? Nessa proteção também dessa bacia hidrográfica. A gente tem a bacia do Tocantins-Araguaia, né, que também é muito forte também, tá? Ela também está mostrando que é uma bacia de água doce também, né? E aí ela passa um pouquinho para a região centro-oeste aqui, tá? Mas aqui é a região norte, né? Pega o Tocantins aqui e parte do Pará aqui nessa região aqui. A população, né, 18,4 milhões de habitantes residem aí na região norte do Brasil, tá? Equivale a 8%, né? Então, a gente pensar na densidade demográfica, é 4,78 habitantes por quilômetros quadrados, né? Se a gente pegar lá o território e dividir pela população, a gente vai perceber que a região norte do Brasil é uma região pouco povoada, né? Porque, lembra falar para vocês, né? Se a gente pegar o território brasileiro total e dividir, né, pela população, a gente vai ter mais ou menos 20 e poucos, a densidade demográfica ser 20 habitantes por quilômetros quadrados, né? Já na região norte, equivale a 4,78 pessoas, né? E já existem territórios aqui no mundo que é 300 pessoas por quilômetros quadrados, né? Então, pra você ter noção do quanto há um vazio demográfico nessa região aí. A região norte, ela vai ser ocupada a parte do ciclo da borracha, né? A gente vai ter muito forte o ciclo da borracha, então várias pessoas vão migrar para essa região para participar desse ciclo da borracha, né? A gente vai ter vários desenvolvimentos de políticas públicas, né, para a ocupação dessa área aí, e industrialização também, né? Inclusive, a gente vai ter a Zona Franca de Manaus, que é forte também no processo de industrialização, né? A participação do PIB nacional é de 5,3%, né? Ela contribui sim, tá? Quais são as atividades econômicas que elas mais se desenvolvem nessa região? A gente tem o extrativismo mineral, tá? A gente tem o minério de ferro, manganês, né, que é forte nessa região. Como também a gente tem o extrativismo vegetal também, que é o açaí, o guaraná, a castanha, né, que também é bastante forte nessa região aí. Aí vem a preocupação da expansão da fronteira agrícola, né, como eu disse para vocês, né, a fronteira das plantações nas áreas cerradas estão subindo para a floresta amazônica, né, cada vez mais, cada dia mais os dados estão mostrando isso para nós, e a gente sabe da importância dessa vegetação nessa região aí, não só para o Brasil, como para o mundo, né, então a gente precisa tentar preservar a floresta amazônica, né. Lembrando que essa expansão da fronteira agrícola, além dela estar agredindo a vegetação, ela também está agredindo também alguns povos indígenas também, né? Porque a maior concentração de povos indígenas do Brasil, 55% do total está nessa região aí. Então, é muito forte, e isso é algo que a gente tem que estar discutindo sempre. Olha para você ver, e são dados até de junho de 2019, né? A gente não tem dados ainda, não tem dados, né, atuais para a gente olhar, porque se a gente for analisar 2020, a gente vai perceber que foi ainda mais, ó. A gente vai ver que tem uma oscilação, né? Aqui mostra o gráfico de agosto de 2015 a junho de 2019, né? Então, a gente vê que cresceu, olha só, olha como cresceu o desmatamento, né? Em junho de 2019, até junho de 2019. Agora, a gente pegar os dados atuais, talvez hoje a situação estaria pior, né? O que tem levado a isso? A fragilidade, né, da proteção, né, da nossa floresta amazônica, né, muito grande, e a gente teve uma flexibilização também, né, na legislação ambiental há pouco tempo agora, que abriu precedente para a ocupação dessa área aí, né, e é uma preocupação. Então, peraí, a gente não pode produzir nessa região? Não é que você não pode produzir, mas tem que ter o quê? Um controle, né? E aí a gente vem naquele termo desenvolvimento sustentável, né? O que é desenvolvimento sustentável? É utilizar de forma consciente, né, os recursos, sejam hídricos, sejam vegetais, né? Utilizar de forma consciente sem, né, comprometer as gerações futuras, né? Porque elas vão precisar do meio ambiente também, né? A gente faz parte da natureza. Não dá para a gente pensar o homem sem a natureza, né? Então, de que forma que a gente pode reduzir o desmatamento nessa região aí, né? Porque não é só a gente colocar que a gente tem que se preocupar, mas o que a gente pode fazer? Primeiro, ter mais investimento em práticas, né, e tecnologias que consigam aumentar a produção de alimentos sem expansão das áreas produtivas, né? Por exemplo, a gente não tem técnicas bastante elevadas para a gente aumentar o nível de produção de alguns alimentos, então, para que ocupar mais áreas, né? Então,
que a gente consiga ainda colocar, né, em prática, a gente consiga colocar em prática esse desenvolvimento tecnológico, para que a gente consiga produzir mais sem ter que ocupar mais território, né, porque é o que está acontecendo. A fronteira agrícola está subindo para a Amazônia, né, e isso é um problema. Políticas públicas mais rígidas, né, e aí a gente tem que ser mais rígido na fiscalização, né, na punição também dessas pessoas que estão contribuindo para a degradação do meio ambiente, né, a gente fala da floresta amazônica, mas a gente sabe também que o cerrado também, né, com essa expansão agrícola está muito forte, né, e isso é muito, e aí é interessante a gente pensar, né, como que se dá essa, não é só a agricultura, de fato, que vai trazer essa degradação do meio ambiente. A urbanização também, né, o crescimento das cidades de forma também sem planejamento, também contribui para o desmatamento também, né, então, assim, Brasília é um exemplo muito claro disso, né, a gente tem uma devastação muito grande do Cerrado para a construção de Brasília, e acaba que outras regiões vão ser ocupadas de forma, né, aleatória, e a gente vai trazer um sério processo de degradação nas áreas de Cerrado, né. A gente pode também desenvolver, no caso do governo brasileiro, a partir de políticas públicas, né, desenvolver também algumas políticas relacionadas à comercialização desses produtos, né, que esse comerciante que estiver comercializando, que ele prove que esses produtos não foram, né, provenientes de áreas desmatadas, né, porque aí sim as pessoas vão começar a ter mais consciência, né, de que não deve desmatar, né. E ter também mais incentivo, né, incentivo para produções familiares, né, com ênfase no desenvolvimento sustentável, né, porque a gente sabe que às vezes o governo favorece muito mais os grandes produtores que o pequeno produtor, né, então acho que a gente consiga, né, tá também trazendo investimento para esses pequenos produtores também, né, e que o desenvolvimento sustentável seja de fato algo, né, que vai pensar nas gerações futuras, no sentido que a gente pensar que se a gente não entender que nós somos parte da natureza, a gente não vai deixar de existir também, a gente vai deixar de existir também, né, porque sem a natureza a gente não vive, então é necessário a gente o quê? Tá, né, cuidando desse meio ambiente, né, procurando algumas soluções que são cabíveis, né, lógico, pensando no desenvolvimento econômico também, né, então a gente conciliar isso. Bom, a minha discussão, ela para por aqui, né, eu vou agora passar a palavra, tá, para minhas colegas, né, para a professora Franciele, para ela dar continuidade agora a falar um pouquinho sobre as variações linguísticas dessas regiões, né, as quais eu apresentei para vocês, e no final, após ela e a Luana fazer, né, as apontamentos, a gente vai entrar um debate aí para contribuir na discussão. Então, bom, né, dando continuidade aí à fala da professora Suelen, eu estarei fazendo alguns apontamentos aí para vocês acerca dessas variações, né? Porque nós sabemos que essa questão da língua, ela acaba mudando aí conforme a situação de cada um desses nossos falantes, né? De nós, enquanto falantes. Nós sabemos que, além de ser mudada dentro de cada situação, conforme a situação, a língua também nós temos e precisamos entender que a língua ela acaba variando não só no tempo, mas também no espaço. E aí a professora Suelen acabou falando aí desses aspectos naturais, desses aspectos regionais. Então, eu irei falar aí um pouquinho a respeito dessas variações linguísticas. O que é que nós precisamos entender, moçada, quando nós falamos aí em variação linguística? É um assunto que ele faz parte do nosso dia a dia, é um assunto muito importante aí para vocês, que irão se submeter ao exame agora, né, no próximo ano, por meados aí de fevereiro, e vocês precisam estar antenados e saber aí diferenciar aí esses diferentes tipos de linguagem, né, de variações que nós temos aí dentro da nossa língua. Então, o que é que vocês precisam compreender acerca de variação linguística? Então, são os diferentes modos em que é possível expressar não somente a língua, né, mas nós precisamos também, vocês precisam levar em consideração que a escolha das palavras,
elas acabam interferindo muito. A construção de como eu estarei aí fazendo exposição desse enunciado, e até o tom da fala, né, até o tom da nossa fala, ele acaba contribuindo aí para que esse tipo de variação ele ocorra. Por quê? Porque nós sabemos que a língua é a nossa expressão básica. Por isso que ela acaba mudando aí, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a região, de acordo com o contexto, com as experiências e as necessidades que cada indivíduo, dentro de um determinado grupo, dentro de uma determinada sociedade, ele precisa para se adequar aí à questão da fala em relação à situação, a esse grupo no qual ele ou nós nos encontramos. Por isso aí que existem essas variações linguísticas. Mas além também de entendermos aí que essas variações linguísticas, elas acabam interferindo aí na maneira, no modo de qual o indivíduo ele acaba se portando dentro da sociedade, nós precisamos entender também que há tipos de variações linguísticas, que é o que a professora Suelen falou, né, que vai acontecer aí dentro de cada uma dessas regiões. Então, quando nós falamos aí de variação linguísticas com relação aos tipos de variações linguísticas que nós vamos ter dentro do nosso idioma, nós precisamos entender que há 4 tipos de distinções dentro dessas variações linguísticas. E eu vou apresentar agora, no discorrer aí da nossa aula, acerca aí, então, desses 4 tipos de variações. Professora Luan, você compartilha conosco aí os slides, por gentileza? Sim, só preciso da permissão da professora Suelen para eles estarem sendo exibidos. Então, moçada, enquanto ela disponibiliza aí para nós, eu vou falar aí mais um pouquinho com vocês. Então, essa questão aí dessas variações, vocês precisam sempre estar aí antenados, porque uma mesma pessoa, ela pode acabar escolhendo uma forma de linguagem bem mais formal ou informal, diria para vocês que bem mais conservadora ou não, em uma situação aí em que ela esteja. E com quem, né, nunca ocorreu aí esse tipo de situações aí, diferentes formas de situações de comunicação aí dentro da nossa língua. Então, quantas vezes que isso não acontece conosco, no cotidiano, que nós temos que nos adequar com relação à nossa fala, seja uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal, quando eu quero aí me comunicar dentro do meu seio familiar mesmo, com os meus amigos, em uma entrevista, quando vocês se submetem aí a uma entrevista de emprego. Então, essas diferenças linguísticas, elas acabam dependendo da familiaridade ou da nossa língua. Acho que deu uma falha aqui na conexão da professora Franciele, né? Desculpe, pessoal, mas é isso mesmo, né? Numa live acontece de tudo, né? A gente dá continuidade aí, tá? Desculpa aí, professora Franciele, por cortar sua fala. Tranquilo, professor. Enquanto colocava aí os slides, eu estava aqui explicando para eles aí dessas diferentes formas, né? Das situações de comunicações aí que nós temos, né? Que nós, enquanto falantes, nós podemos, né, escolher aí uma linguagem que mais nos aproxima, dependendo da situação que nós nos encontramos, seja ela uma linguagem mais conservadora, numa situação mais formal,
que nós estejamos aí, ou um linguajar mais informal, né? Utilizando aí uma linguagem mais descontraída, porque nós sabemos que quantas vezes nós temos que adaptar aí essa questão da fala, né? Dentro do nosso cotidiano. E aí acaba interferindo aí dentro desses tipos de variações que nós vamos ter dentro da nossa língua. Eu estou vendo... Ah, tá. Os slides estão aparecendo aí. Então, aí vem aquela pergunta, né? O que nós precisamos levar em conta aí com relação a essas variações linguísticas? Nossa, professora, mas nós escutamos tanto falar aí dessas variações que eu acabo dominando do assunto, entendendo aí. Então, assim, nós sabemos que cada um de nós, quando nós nascemos, primeiro forma de contato que nós temos aí com a língua, né? A nossa língua materna é dentro do nosso seio familiar, né? Dentro da nossa casa, com os nossos próprios pais, né? E aí nós começamos aí a aprender a língua através de repetições, né? E aí nós escutamos muitas pessoas aí com relação a essas variações, que eu vou explicar para vocês aí ainda no decorrer dessa aula, que acabam falando para nós, nossa, mas eu escutei uma pessoa ali falando de maneira tão informal, tão incorreta, que eu até, às vezes, caí na risada, né? E eu tenho que pensar que não existem maneiras corretas ou incorretas de se falar, né? Existem a maneira adequada ou inadequada, né? Por quê? Porque esse modo de falar de cada um dos nossos falantes, eles vão ter vários fatores, é o que eu vou explicar agora, que acabam interferindo dentro dessa nossa forma aí de nos comunicar, que é o que eu havia falado para vocês aí, com relação aos 4 tipos de distinções dentro dessas variações linguísticas. Aí eu escuto falar aí acerca de variações históricas, que são aquelas que são conhecidas também como diacrônicas, né? Então, essas variações históricas, o que é que vocês precisam entender, compreender com relação a esse tipo de variação? Essas variações, elas vão acabar se tratando aí de mudanças que são ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Mas como assim, professora? Que são mudanças que elas ocorreram aí dentro de um determinado tempo. Nós precisamos entender que existem algumas expressões que deixaram de existir e outras novas que acabaram surgindo e acabam se transformando aí de acordo com a ação do tempo. Um clássico aí da língua portuguesa, que vocês sempre escutam falar aí dentro da sala de aula, que os professores comentam com vocês aí a todo instante, né, que nós costumamos aí, enquanto professores da língua portuguesa, de falar aí que é um clássico mesmo dentro da sala de aula, é o termo você, né, que lá no português arcaico, essa forma usual desse pronome de tratamento que nós temos anteriormente de ser você, ele era o quê? Vossa mercê. Então, pensa se nós hoje, com todos esses avanços que ocorreram, nós ainda estivéssemos aí utilizando vossa mercê. Então, a palavra vossa mercê, com o decorrer aí do tempo, hoje ela se tornou a palavra o quê? Você. E tudo isso surgiu aí devido a essas variações que inicialmente eram sociais e passou a ser mais usado depois de vossa mercê como vós me ser. Com o passar dos séculos, essa expressão, ela acabou se reduzindo ainda até chegar aos nossos dias atuais e nós acabamos aí utilizando como você, que é a forma incorporada aí pela nossa norma padrão. Então, vocês perceberam que a língua, ela está sempre em adaptação ao uso dos seus falantes e ela acaba sendo aceita aí pelas regras gramaticais. Então, em alguns contextos aí que são informais, ainda é comum nós escutarmos aí falantes utilizando a abreviação, né? Que é o quê? O C, ou na escrita informal, que é você, né? O VC. Lembrando que estas formas aqui, elas ainda não foram incorporadas pela norma padrão e não são
e não são utilizadas na linguagem formal. A fala, eu tenho que entender que eu escrever falar se, falar você, isso aí, a fala, ela me permite. Porém, na escrita, ela ainda não é o quê? Permitida. Então, esse tipo de mudança com relação à palavra, que era vossa mercê, ela passa a ser vós me ser, até chegar em você e ser reduzida para ser você. Então, isso aí tudo são variações que são históricas. São essas variações que essas mudanças, elas acabam ocorrendo na língua com o decorrer do tempo. Então, isso aí se trata dessas variações históricas. Então, vamos para a nossa segunda aí, variação. Nós vamos ter também as variações geográficas, né? Ou variações que são diatópicas. Professor, o que seria aí essas variações geográficas? Naturalmente, vocês vão perceber aí que essa diferença, ela é chamada de variação geográfica, devido aí à diferença de linguagem que ela é de região para região. Então, acabam se tornando aí óbvias quando nós escutamos aí um falante brasileiro, um falante, por exemplo, angolano e um falante português conversando aí. Então, nesses 3 países, nós sabemos que a língua é a língua o quê? Portuguesa, mas acaba tendo diferenças que são imensas, elas não são poucas, dentro de cada um desses falantes. Aí, nossa, professora, mas a senhora precisou ir tão longe, ir lá na Angola, voltar depois para Portugal e depois aqui no Brasil para falar dessas diferenças. Então, não é preciso a gente viajar tão longe, né? Dentro do nosso próprio país, dentro do nosso próprio, da nossa própria nação, nós vamos ver essas diferenças aí com relação ao léxico, que vocês precisam entender que é a relação de palavras, ou com relação aos fonemas, né? Que acabam sendo aí os nossos sons e os nossos sotaques. Então, essas diferenças ocorrem dentro de uma cidade na capital mesmo, e as cidades aí que são interioranas. Isso tudo dentro de um mesmo estado. Por exemplo, aí que tem até aqui no nosso material, né, nessa diferença aí regional. Pode passar aí, por gentileza, Luana. É um exemplo aqui, né, uma fala do... Isso aí, uma fala do nordestino, e nós temos uma fala aí de uma outra pessoa que não seja aí da região Nordeste. Então, a forma aí que nós vamos ter dessa palavra aí, que é o aipim, a macaxeira, a mandioca, os 3 nomes, eles estão corretos. Nossa, professora, mas eu nunca escutei aipim, eu nunca escutei macaxeira. Aí a gente chega lá na Bahia e fala, nossa, eu queria um prato de aipim ou macaxeira com carne seca, né? Nossa, mas nós não temos esse mandioca, né? Na nossa região aqui no Goiás, centro-oeste aqui, nós estamos adaptados aí com mandioca. Mas para eles lá, eles não conhecem a palavra mandioca. Eles estão habituados com aipim ou macaxeira. Então, qual que seria, professor, a forma correta? As 3, elas estão corretas, mas depende da região do Brasil que você estará, que nós estaremos, nós iremos utilizar aí uma dessas 3 nomenclaturas com mais frequência do que em outros aí estado. A mesma polêmica, que é bastante polêmico aí também, é a palavra biscoito, né? Que biscoito para nós é o biscoito, né? A preta, que nós comemos, que nós gostamos, mas em outros estados aí, ele é conhecido como bolacha, né? Então, não é biscoito, é bolacha. Então, isso aí acaba se estendendo para todo o território
nacional. Então, essas diferenças aqui, igual nós temos aqui até no slide, nós vamos ter um falante nordestino, ao chegar numa feira livre no Rio de Janeiro, e diz ao vendedor, quero 1 quilo de macaxeira, né? E o vendedor responde, caramba, não tenho mandioca, se vou levar, é a mesma coisa. Então, notem para vocês verem que isso aí é um tipo de variação geográfica. Essas palavras, elas vão acabar tendo variações aí, de acordo com esses falantes, de uma região para outra. Outro exemplo que ocorre muito é a laranjinha, né? Para nós aqui, em alguns estados fala gin, outros estados fala sacolé, outros estados fala geladinho. Então, são as inúmeras formas, né, daquele... nós conhecemos como laranjinha, então fica assim, até difícil explicar para vocês, porque na nossa região é a laranjinha, o suco que nós batemos e colocamos lá dentro do pacotinho, coloca para gelar e fica delicioso. Aí você, se chegar na nossa região e falar, nossa, eu quero um sacolé. Se chegasse para mim hoje, eu não entendesse aí que são essas variações geográficas, a gente realmente passa aí despercebido, né? Porque a pessoa vai fazer um pedido, nos questionar, e nós não sabemos aí a respeito sobre o que se trata, né? Então, vocês precisam entender que essas variações geográficas ou diatópicas aí, os falantes aí, é a diferença que nós vamos ter de linguagem devido aí à região. Outra coisa que outro tipo de variação que vocês precisam entender, que são as variações sociais. Essas variações sociais são as diferenças que nós vamos encontrar aí de acordo com um grupo social. Dentro de um grupo social aí, que nós vamos ter, que vai variar também de falante para falante. Nós precisamos entender que as gírias, elas também variam historicamente e geograficamente. No caso da variação social, essa eu vou falar com vocês depois, mais à frente também um pouquinho, para vocês entenderem, porque tem muitas pessoas ainda que costumam confundir gírias e jargões, que são duas coisas bem distintas, né? Então, essas variações sociais, no caso aí da variação social, a gíria, ela acaba estando mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida aí como uma linguagem informal, é utilizada muito para os jovens, né? As gírias atuais hoje que nós temos, elas tendem a ser mais faladas aí por pessoas que são mais novas, mas nós também ainda temos expressões informais que estão ligadas a grupos sociais específicos, né? Por exemplo, aí essas variações sociais. Um grupo de futebolistas, por exemplo, eles podem utilizar a palavra carrinho, né? Com significado específico. Mas, às vezes, essa palavra carrinho, que é utilizada aí por esse grupo social aí em específico, ele pode ou não ser entendido. Isso aí vai depender se a pessoa ela gosta ou não de futebol, né? E, de modo distinto aí, as crianças podem acabar não entendendo, uma pessoa mais adulta, vamos dizer assim, com grau de instrução menor, que não é adepto aí do futebol, ele também pode acabar não entendendo. Então, essas variações sociais aí, elas estão muito ligadas aí por grupos específicos. Outro exemplo para vocês aí também é um grupo de capoeiristas, né? Que eles utilizam muito a palavra aí meia-lua. Então, outras pessoas aí, quanto pessoas que estão fora desse grupo aí, social, eles podem aí acabar não entendendo imediatamente o conceito específico aí desse grupo de capoeiristas, né? Ou, do mesmo modo aí, os instrumentistas também, que acabam tendo uma familiaridade maior aí com outros conceitos, né? Conceitos que são mais específicos. Então, dentro aí dessas variações sociais, as profissões também, elas vão acabar influenciando bastante
nessas variações sociais, que é através aí desses meios, desses termos que são técnicos, né? Que são os jargões, que eu vou falar para vocês posteriormente. E, por último, nós vamos ter aí as variações que são estilísticas, né? Ou diafásicas. O que seria, Franciele, essas variações estilísticas? Essas variações aí, elas acabam se remetendo ao contexto. São aquelas variações que vão exigir aí adaptação da fala com relação ao estilo que ela estará sendo usada, né? Então, aqui vai entrar aquelas questões que eu havia mencionado anteriormente, que é a questão aí da linguagem formal e da linguagem informal com relação à adequação à norma padrão e a despreocupação aí com o seu uso. Por quê? Porque nós sabemos que o uso de expressões que são mais rebuscadas, eles precisam de um respeito maior aí com relação a essas normas padrões aí dentro do nosso idioma, né? Que é aquela linguagem que ela é tido como culta, que acaba entrando aí em contraste, em oposição, àquela que é mais coloquial, aquela que é mais familiar, aquela que nós já estamos mais habituados no nosso dia a dia, eu não falar você, eu falar aí você, né? Então, na própria fala, esse tom de voz, ele acaba, é o que eu disse anteriormente para vocês, ele acaba tendo um papel importante dentro dessas variações, né? Então, tão quanto essa questão desse tom, o vocabulário também e a maneira de falar com os amigos, eles acabam não sendo aí os mesmos durante uma entrevista de emprego. E eles são diferentes, como eu me porto, com a minha fala quando eu vou conversar com uma entidade, vamos falar, um padre, quando eu vou falar com o pastor, quando eu vou falar com o prefeito da cidade, quando eu vou falar com o juiz. Então, essas variações aí, elas vão acabar exigindo uma certa adaptação, né? Vou ter que adaptar a minha fala e adequar aí ao estilo a quem nós estaremos aí nos referindo, né? Então, essas variações estilísticas, elas precisam respeitar essa questão da interação social, levando não somente em conta o ambiente que eu estarei e as expectativas que elas precisam aí ser oferecidas entre os interlocutores, né? Entre o emissor e o receptor no momento da minha fala. E aí, para encerrar aí a minha fala com vocês, eu vou falar aí, como eu disse anteriormente, a respeito aí das gírias e dos jargões. O que é que vocês precisam entender? Eu falei para vocês que a língua ela acaba variando aí de acordo no tempo, né? De acordo aí com o tempo e com espaço. E essas variações, elas acabam dependendo aí desses grupos sociais, dos grupos profissionais. Então, a variação, ela vai ocorrer aí de indivíduo para indivíduo, de local para local, de um estado para o outro. E uma dessas variações que nós vamos ter aí dentro da língua é a gíria, né? Que são as palavras que entram e saem da moda de tempos em tempos, né? E vivem na boca aí das pessoas que são mais jovens. Aí eu até vou fazer a leitura aqui de um texto que eu sempre gosto de trabalhar com os alunos, que é o dicionário dos Mano, né? Às vezes aí vocês vão falar, nossa, a professora também trabalha as gírias aí dentro desse texto. Aí é aquilo que a moçada fala, né? O mano, ele não briga, ele arranja treta. O mano, ele não cai, ele capota. O mano, ele não entende, ele se liga. Porque vocês falam, tá ligado, mano? O mano não passeia, nós vamos dar um rolê ali, né? Vou pegar a mina ou as minas para dar uns rolê, né? Dar um rolê. O mano não come, ele ranga, né? O mano, ele não fala, nós vamos trocar umas ideias. Vem aqui que nós vamos trocar umas ideias. Preciso trocar umas ideias com você, né? O mano não ouve música, né? O que vocês
utilizam muito hoje, vamos curtir um som ali, né, uma vibe boa. Então, isso aí são as gírias, né? Então, essas gírias aí, ela acaba se originando, que tem o linguajar de vocês hoje, essas gírias que elas também têm essas variações aí de acordo com o tempo, ela acaba tendo a sua origem, essa maneira aí de falar, que foram de grupos que eram marginalizados, né? Esses grupos, eles acabavam que eles não queriam ser entendidos por aquelas pessoas que não pertencessem ao mesmo grupo, né? Então, hoje, esses grupos que antigamente eram conhecidos como grupos marginalizados, para que essas pessoas não conhecessem, acabou se popularizando, e hoje a gíria nós temos aí como uma linguagem também específica e acaba não tendo tantas mudanças assim, está na boca do povo, né, da galera mais nova aí, de vocês que são mais jovens, de grupos que são específicos, que eu posso falar aí, de vocês, né, que são grupos sociais distintos e querem ter aquela modinha, né, os modos próprios aí de falar. E aí vai entrar também aqueles que são, o caso dos que são mais escolarizados e até mesmo os grupos profissionais que acabam se expressando por meio de linguagens técnicas dentro de suas profissões, que são os jargões. Então, retomando aqui, o jargão, então, a gíria, nós sabemos aí que é a linguagem específica de grupos específicos, e o jargão já é o modo de falar específico de um grupo. Normalmente, galera, esse jargão, ele está ligado a uma profissão. Nós vamos ter aí o jargão dos médicos, o jargão dos especialistas em informática, dos advogados, dos farmacêuticos. Então, vamos pensar na seguinte hipótese aqui. Vamos imaginar que você chegou a um hospital e ouviu um médico conversando com outro e um acaba falando aí, né? A senhora, ela não chegou aqui, não passava muito bem e nós precisamos aferir a sua pressão. Então, aquelas pessoas que são menos escolarizadas, não estão acostumados com esse tipo de variação, esse tipo de linguagem, falam, nossa, mas o senhor podia falar de maneira que eu entenda, porque nós chegamos, nós não pedimos para ferir a pressão, né? Nós falamos, eu queria medir a minha pressão, né? Então, a maneira correta, nós utilizamos aí como medir, mas os médicos, eles têm o seu modo de falar específico dentro ali daquele grupo de médicos e eles não vão falar jamais medir, né? Eles vão falar aí aferir. Outra relação pode ser que a gente chegue em um hospital e escute aí, né? Alguém dando um diagnóstico e fala, né? O prognóstico, ele é favorável no caso de pronta suspensão do remédio, né? Então, são maneiras que nós vamos ter aí de escutar diferentes tipos de comunicação, de variações que acabam ocorrendo aí dentro da nossa língua e que são alteradas, são modificadas de acordo com o fator cultural, social, histórico, regional. Então, dentro de cada região aí que a professora Suelen acabou falando, quando vocês forem nessas regiões, vocês podem verificar aí que cada um desses falantes, eles irão se portar com relação à fala de maneiras completamente distintas, mas onde todos nós, enquanto falantes da língua materna, a língua portuguesa, estarão tratando da mesma coisa, né? De um mesmo contexto, só que utilizando o quê? Diferentes tipos de variações. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje com relação a essas variações linguísticas era isto.
provavelmente aí, eu espero que tudo que eu falei aqui só serviu para reforçar aquilo que vocês já conhecem e já entendem, né? Tem um nível bem alto de conhecimento. E aí eu vou repassar, então, agradecer a minha fala, a oportunidade aí de ter ministrado esse momento com vocês, e vou repassar a minha fala para a professora Luana, onde ela estará falando aí com vocês acerca do preconceito linguístico. É com você, professora. Obrigada, professora Franciele. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Estamos escutando, Luana. Ok. Então, só arrematando tudo isso que foi falado aqui, até aqui, né, nesse momento, é interessante que enquanto a professora Suelen foi falando, é como se nós pudéssemos ser transportados para cada região dessas que foram mencionadas. E é importante, né, ver essas variações que existem de região para região, das suas peculiaridades, da sua forma de vegetação, da sua forma econômica, populacional. E por que eu estou falando disso? Porque quando nós falamos de linguagem, de língua, nós estamos falando justamente dessa riqueza que a língua alcança dentro de um determinado país, dentro de uma determinada região, e como isso afeta os falantes dessa língua, né? Eu, Luana, nasci em Pernambuco, embora não tenha muita convivência, muito cedo eu mudei para a região aqui centro-oeste, primeiro para Goiás, depois para Mato Grosso, então o meu sotaque, a minha forma de falar é um pouco misturada, mas eu não absorvi, né, o sotaque da minha região Nordeste, que é a minha região materna, mas muito daquilo que a minha mãe, por exemplo, que é nordestina, tem enquanto cultura, enquanto absorção regionalista nordestina, está em mim também. Então, nós, enquanto falantes, não só falamos algo, mas nós dizemos quem nós somos, as vozes que nós absorvemos ao longo da nossa vida, né? Como é interessante nós observarmos que nós somos o conjunto de várias vozes, né, que falaram sobre as nossas vidas. Isso de acordo do lugar onde nós nascemos, das pessoas que nós conhecemos, de como foi a nossa educação, a nossa classe social, tudo isso vai interferir na minha forma de falar. Então, Luana, hoje, nativa, entre aspas, da região centro-oeste, que tem um específico tipo, né, de hábito familiar, cultural, pertence a uma classe social, ela se comunica dessa forma como eu estou me comunicando com vocês, justamente por esse conjunto de fatores. Olha o tanto que é maravilhoso, né, e complexo o nosso cérebro e a nossa constituição humana. A partir do momento em que Luana mudou-se para a região centro-oeste ali, ela foi se culturando ou aculturando, né, absorvendo ali a cultura dessa região, ela foi se formando também como falante, absorvendo algumas palavras como ser, nós vai, nós vem, nós tá, e tudo isso, essas variações eram muito rejeitadas na língua portuguesa, principalmente até o século XIX, e a Suelen falou muito bem sobre o início do século XX, que traz toda essa ideia de industrialização, e na literatura a gente vai ter também uma valorização desse regional, desse homem do campo, e é a partir daí que a gente vai conseguir ouvir essas variações linguísticas dentro de um texto literário. Você vai conseguir ver traços, por exemplo, em Monteiro Lobato, com o personagem Jeca Tatu, desse homem do campo que fala, nós está aqui, nós está bom, na nossa região, de Bela Vista, também, o Geraldinho, nós vamos ter nas suas prosas, nas suas conversas, essa manifestação cultural através da fala dele. Então, nós falamos aquilo que nós somos, e o modo como nós falamos é tudo aquilo que nós absorvemos ao longo da nossa vida. E isso era muito desvalorizado, mas com a linguística e com essa valorização da língua cotidiana, uma vez que a língua tem a função de comunicação, se eu falo, você entende, logo houve comunicação, e as variações devem ser respeitadas. Nós vamos falar um pouquinho, então, diante de tudo isso, sobre esse preconceito, né? Muitas vezes nós temos o preconceito
linguístico, o Brasil é um país de muitos preconceitos velados, mas linguisticamente nós também desfrutamos, né, dessa desonra de sermos preconceituosos linguisticamente. Quando uma criança, por exemplo, que veio de um lugar de campo, de roça, e ela adentra a escola e ela chega, professora, nós vai, e aí a professora já vem, né, com aquela resistência, você está falando errado. Não existe, né, o erro na fala, existe a variação. Aquele indivíduo, ele viveu em determinado tempo, com determinada família, em um determinado grupo social, então não existe esse erro na fala, mas existe uma variação, como a professora Franciele muito bem explicou, né? Existem 4 tipos de variações, e essas variações interferem na maneira como eu falo, e dependendo, né, do grupo social, da estrutura familiar, da forma como eu fui ensinada, inserida a fala, isso vai determinar muito de como eu vou me expressar. E o preconceito linguístico, nós temos aqui um grande autor dessa área, o Marcos Bagno, que criou um livro justamente com esse termo. Ele vai dizer ou vai afirmar que quando alguém não sabe falar corretamente, porque não utiliza a variante de maior prestígio social, ou seja, a culta, ou mesmo quando não se aceita uma diferença na pronúncia e no léxico de uma pessoa, comete-se o preconceito linguístico. Então, quando, por exemplo, alguém de uma região brasileira, como a nordestina, e minha mãe muito bem, ela disse que quando ela foi no Rio de Janeiro uma vez, se perguntou, né, pelo sotaque dela, só dela conversar, perguntou para ela se ela comia calango, se pedia para ela repetir a fala dela só para ficar rindo do sotaque dela. Então isso é um preconceito linguístico, justamente porque não se está sendo respeitado a variação linguística daquele sujeito, justamente por ele pertencer a um grupo de minoria, né? O Enem, ele vai utilizar bastante, e anota isso no seu coração, guarda aí, faz um xizinho sobre o preconceito linguístico. Há um ano atrás, ele falou justamente sobre o dialeto, né, dos homossexuais, as gírias internas deles, e inclusive gerou uma certa polêmica, mas se você observar a prova do Enem, isso já estava contido nela, essa valorização linguística, né, dentro da prova. Geralmente ele põe uma música com variação, ou um texto, ou frases que remetem a essa variação linguística. E o preconceito linguístico é justamente quando eu não aceito essa variação. E essa variação, geralmente, é uma variação que remete ao social. É um indivíduo que possui baixa escolaridade, portanto, ele não tem uma linguagem normativa, né, gramaticalmente normativa, e ele não é valorizado por quem ele é, né, pela formação cultural que ele teve, e muitas vezes as pessoas nem querem ouvir, né, isso é um preconceito linguístico. Ele também se mascara em afirmações como: o certo é falar assim, porque se escreve assim. Brasileiro não sabe português. Eu ouço muito isso quando alguém vai falar inglês. Fala inglês aí pra gente, vamos pra aula de inglês. Aí eu vou falar assim: eu não sei nem falar português direito. Você sabe, você nasceu no Brasil, desde a sua infância você foi habitualizado à língua portuguesa, de acordo com a sua variação social, regional, ao grupo social que você faz parte, você foi aprendendo a utilizar a língua em sua variação, na variação em que você foi inserido. Então, você sabe sim falar a língua portuguesa. Por favor, não usem mais essa expressão. E hoje nós temos ainda grande influência estrangeira, né, na nossa língua. Nós temos palavras em inglês dentro da nossa própria língua, um estrangeirismo muito forte, que é muito valorizado, inclusive, né? Nós vemos lojas colocando o nome inglês porque se torna mais chique e as pessoas aderem mais àquela variação linguística, e aí a gente está pensando já numa outra língua, né? Quando eu pego algo de outro lugar e trago para o meu lugar e torno aquilo comum, de acordo com as minhas experiências sociais, regionais, e como isso afeta, né, na minha fala. Passando aqui. Eu trouxe algumas brincadeiras aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Algumas suposições e que eu já vou interpretar com vocês. Suponhamos que eu
sendo nordestino, de 28 anos, quase, com ensino médio incompleto, morador da zona rural, pleiteia por uma vaga numa empresa de venda de carros, em São Paulo. Como se expressaria diante do entrevistador? Por sinal, muito exigente com o uso da forma da língua. Então, essa pessoa que não tem uma experiência, né, uma grande experiência com a norma culta, como que ela se expressaria nessa entrevista de emprego? Ela teria um sotaque nordestino, com algumas variações aí, né, do tu vai, por exemplo, que é muito usado, né, tu vai aonde? E também ela oscilaria, né, porque ela tem um grau de instrução, ainda que pouco, entre a língua formal e a língua informal. Então, a brincadeira seria que o entrevistador, nossa brincadeira que eu digo, né, não a brincadeira em relação à fala, o entrevistador, como ele é um sujeito muito exigente, ele não se contentaria com a fala ou não lhe agradaria a fala desse sujeito, certo? Justamente porque ele não valoriza as variações linguísticas, logo, ele tem preconceito linguístico com esse sujeito. E que eu trouxe outra suposição para a gente terminar. Como se expressaria um paciente idoso, analfabeto, com dores nas costas, diante de um médico ortopedista? Então, nós temos aqui duas variações. Alguém que é letrado, informado, que teve, né, um acabouço social, que teve um ensino formal, e o nosso amigo que não teve nenhuma instrução. Ele é analfabeto, ele é idoso. Então, como se daria essa comunicação, né? Ô, doutor, tô aqui com o senhor porque eu não tô aguentando a dor das costas, só. Você tem que ver, moço. Moço do céu, mas tá doendo. E o doutor, onde o senhor está sentindo essa dor? Então, é uma dor aguda. Então, toda a terminologia desse doutor se diferenciaria da fala desse paciente. Então, nós temos duas variações aqui. E o modo como esse médico vai receber a fala desse idoso vai determinar se há um preconceito ou não. Se esse médico, né, que se espera um sujeito mais humanizado, vai tratar de forma indiferente o paciente pela fala dele ou não. E no Brasil, isso é muito, muito, muito velado, né? As pessoas têm um certo preconceito com pessoas que tendem a, na visão deles, falarem errado. Então, o preconceito linguístico é quando eu deixo de ouvir a pessoa para ouvir aquilo que eu suponho que é um erro na fala dela. E aí eu perco uma relação justamente porque eu não tenho uma tolerância ao ouvir o outro, né? Eu tenho um preconceito na fala e eu perco ali um laço de amizade, um laço de afetividade justamente porque eu não valorizo a fala daquele sujeito. E isso é muito ruim, né? Tanto no preconceito linguístico quanto em qualquer outro preconceito que traz essa intolerância, né? Que se perde laços afetivos ou laços de respeito, justamente porque eu não aceito a forma como o outro fala e não o aceito socialmente também, né? E graças a Deus hoje nós temos esse deslumbramento de pesquisas na linguística, dentro da linguística, justamente valorizando essas variações, estudando como elas acontecem, estudando algumas palavras. A Franciele trouxe para a gente um dicionário, né, de gírias, que já é uma tentativa aí de se enumerar gírias faladas por esses grupos sociais específicos. Então, hoje nós temos uma valorização tanto no Enem quanto em avaliações externas, justamente porque se busca, com conhecimento, que o indivíduo se torne alguém mais humano, né? É a promessa que a educação nos traz de sermos alguém na vida. E ser alguém na vida é se respeitar e respeitar o outro. Então, eu retomo a minha fala para a professora Suelen e agradeço novamente por poder compartilhar com vocês esse conteúdo tão importante e relevante dentro da área de linguagens e códigos, né, e suas tecnologias. Só deixando algumas referências aqui para vocês, esse livro, né, maravilhoso, se vocês quiserem ter acesso, chama Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno, e também nós temos A Língua de Eulália, né, que dentro da área de linguística é um livro muito referenciado, certo? Obrigada, Suelen, está com você a fala.
Eu que agradeço a fala da professora Franciele, né, falou muito bem sobre as variações linguísticas, questão das gírias e tudo mais, e a gente fica pensando, né, por exemplo, Goiás mesmo, né, como a gente tem gírias, e também a gente acaba falando alguns termos que não são conhecidos em outras regiões, né, então é muito regional isso, né. A professora Luana também agradeço, Luana, muito belíssima sua fala, né, mostrando para nós essa intolerância que deve ser combatida, né? Eu costumo dizer que a gente é uma construção social, né? Eu sou a parte do grupo que eu estava, né? Então, é uma construção social. Então, se eu construir aquela fala, aquela identidade, né? Então, de fato, eu mereço que as pessoas me respeitem, né? Então, acho que o respeito é acima de tudo. E a gente percebe que as regiões brasileiras, o Brasil, na sua dimensão territorial, ele é muito diverso, né? É uma diversidade de vegetação, é uma diversidade de clima, de cultura, de falas, né? De variações linguísticas, né? Isso é extremamente importante a gente reconhecê-las, né? E trazer essa discussão à tona no sentido da gente respeitar essas variações, né? Então, fantástico, acho que foi de grande proveito. É importante, né, professora Suelen, a gente, assim, eu não poderia deixar de mencionar, né, aí antes de encerrarmos, que embora a nossa tradição educacional, essa que nós adquirimos aí nas escolas, ela queira negar aí a questão da existência de termos aí uma pluralidade dentro desse universo que é a língua portuguesa, eles não quererem aceitar que essa norma padrão acaba sendo uma dessas variedades possíveis no uso da questão aí da nossa língua portuguesa, nós temos que pensar que a nossa língua, ela está sim, né, em constantes modificações e acaba recebendo aí, dia após dia, palavras que acabam sendo pertencentes a outros idiomas, né? Principalmente aí por parte dos imigrantes que acabam adentrando dentro do nosso país a todo momento. Dentre eles, portugueses, temos americanos, vamos ter japoneses, alemães e italianos aí, dentre outros, né? Então, essa questão aí também desses imigrantes, elas acabam mudando bastante aí essa questão aí da nossa língua, né? O que faz com que o nosso idioma e a nossa língua ela esteja em constantes modificações. Luana, você quer colocar alguma colocação, acrescentar? Sim, enquanto vocês falavam, me veio muito a ideia, né, de que a educação, ela sempre traz uma uniformidade, né? E com a língua tentou-se isso também, né? Instituindo uma língua normativa, em que aqueles que não seguem esse determinado padrão, ele é excluído, ele é rejeitado, ele não faz parte desse grupo, e as variações são deixadas de lado. Então, o indivíduo ele tem que ser algo que ele não é, né? Se adequar àquela norma, para ele ser alguém que esteja dentro desse padrão, desse processo que se espera dele, né? E com isso, como você disse muito bem, Suelen, na sua aula, nós temos um país imenso, regado de várias colonizações, né, como nós vimos, portuguesa, espanhola, holandesa, que interferiram no modo de falar de cada região e nós acabamos que queremos unificar tudo isso e desprezar aquilo que nós temos de mais precioso, né? São essas variações, que são esses sotaques que são tão interessantes e que tanto nos agregam, né? Quando nós mudamos de uma região, eu saio daqui, vou para o Nordeste ou para o Sul, eu percebo que eu estou no mesmo país, mas com variações, né? E isso é fantástico, né? Nós temos vários Brasis e nós somos poliglotas no nosso próprio idioma, né? Isso é maravilhoso. Isso é interessante que você coloca, Luana, porque me fez pensar, né? Por exemplo, o Brasil, na sua dimensão territorial, a gente tem 5 regiões. Se a gente pegar o território da Espanha, a Espanha é menor que o centro-oeste brasileiro. E dentro da Espanha, a gente tem a língua catalão, a gente tem a língua basca e tem o espanhol ainda. Então, Então, para a gente ter noção, né? Como que a extensão territorial, esse processo de colonização, né, essas influências que tiveram, decidiram muito para que, né, como que é a variação linguística de cada região do Brasil, né? Muito forte isso. Alguém quer fazer mais alguma colocação?
Por mim, estou satisfeita. É um assunto que nós poderíamos ficar a noite inteira falando, ou o dia inteiro, ou a tarde inteira, porque é muito importante, né, enquanto nossa busca pela nossa identidade. Então, fico muito feliz por termos esse momento de interação entre nós aqui. E agradeço novamente. Eu que agradeço, eu vou agradecer, né, a todos que estão assistindo essa live. Espero que a gente possa ter contribuído para a formação de vocês, né, e que venham próximos projetos como esse, né, no sentido de a gente estar contribuindo, tá? Muito obrigada, professora Luana, tá, por ter aceitado o meu convite e o convite da professora Franciele, né, veio participar e contribuiu muito. Também eu agradeço a professora Franciele, né, muito, as suas colocações foram extremamente importantes, tá, para a discussão, e parabéns, aí eu vou deixar os últimos agradecimentos para a professora Franciele, para a gente encerrar, então, né, essa live que tem como tema, né, as regiões brasileiras e as variações linguísticas, né. Eu que agradeço, né, a participação nessa aula, nesse momento, né, de discussões aí, que enriquece muito o nosso aprendizado, e deixo aí um recado para vocês, enquanto estudantes, para que vocês possam refletir, né, com relação a tudo que nós falamos, né, e entendam aí que o que nós queríamos repassar para vocês hoje é que eu penso que essa questão aí do nosso português, ele acaba não existindo, né? Porque nós temos que pensar que a língua ela é formada por muitos outros idiomas e dialetos, e que são totalmente mutáveis e são variáveis. Então, que vocês repensem aí em tudo que nós falamos. E agradeço aí a participação de vocês nesse momento, e que tenhamos mais momentos assim, professora Suelen. Então, né, uma boa noite a todos.